Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, sou do time de marketing aqui na Red Belt Security. E junto a este, que é o primeiro Red Talks do ano, estamos lançando com exclusividade o relatório O Cenário da Infraestrutura Crítica no Brasil, Desafios de Cibersegurança e Recomendações para o Setor. Neste Red Talks, o Cezimar Nascimento, que é o coordenador de OT na Red Belt, vai apresentar o contexto da infraestrutura crítica, tendências dos setores analisados, a evolução dos riscos cibernéticos e também vai dar recomendações estratégicas de cibersegurança. Lembrando para vocês que o link para download gratuito do relatório já está aqui no chat, tanto no Zoom quanto no LinkedIn nos comentários, é fácil de acessar ali. E vamos disponibilizar o conteúdo também no YouTube e no LinkedIn deste webinar em específico. Depois da apresentação do Cesimar, nós vamos ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, fiquem à vontade para mandar seus comentários, suas perguntas, tanto pelo LinkedIn quanto aqui pelo Zoom. Muito bem. Então, Cesimar, a bola está contigo. Valeu, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos aí. E o assunto de hoje é muito relevante, né? A gente tem esse material aí, hoje lançado pela Red Belt, falando do cenário de infraestrutura crítica no Brasil, explicado de uma maneira que não envolve só a cibersegurança, tá? De uma forma que envolve também como esses ambientes têm crescido, como essas tecnologias têm impactado no nosso dia a dia, qual a previsão de crescimento e como isso impacta também na parte de cibersegurança como um todo, tá? Então vamos lá. Então, sou Cesmar Nascimento, eu atuo aqui na parte de coordenação de segurança e OT aqui na Red Belt, tá? E também colaborei aqui com a elaboração do documento que a gente está compartilhando hoje, tá? Quais tópicos que a gente vai cobrir hoje aqui? Então, a gente vai falar um pouquinho de infraestruturas críticas, os big numbers sobre infraestrutura crítica no Brasil, tendências, os setores de energia, telecom, transportes, águas, as principais ameaças, o e-cyber, que a gente vai falar logo em seguida, e algumas conclusões que a gente chega com relação ao ambiente de cibersegurança. Informações importantes aqui, né? Números importantes. É, a gente tem aqui um, um total de 227 bilhões de investimentos, né? Nos últimos anos aqui no setor de indústria no Brasil, né? Você tem 1,61 trilhões de receita líquida no setor de energia, então você tem várias frentes ali de renováveis, né? Várias fontes de energia, inclusive por causa de algumas demandas novas que a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação. Busca-se alternativas mais viáveis, né? Total ali de 2,88 milhões de empregos diretos e indiretos aqui no setor de transporte, né? Então, você tem rodoviários, ferroviários, metroviários, aéreos, né? É muita gente. Com também o crescimento da rede 5G, apesar de a gente já estar em discussões do 6G, né? Já cobrindo aí praticamente um quinto, mais de um quinto. Você tem um total de 28 mil barragens no Brasil, sendo que boa parte delas ali são destinadas ao uso, né, da água para a população e também a irrigação, fora a questão de geração hidrelétrica. Ah, Tem também uma parte importante que às vezes
falar da parte da parte né, do entender uma área crítica também. Teve também SUS, tá? 186 bilhões de transações em 2025, tá? Perdão, 2024. Ah, em torno, o que que a gente tem a falar aqui com relação a tendências, né? Então, principal, óbvio, são as transformações tecnológicas. Então, à medida que você para o seu negócio, né? Então, a cada tecnologia que a gente traz, a gente muitas vezes acaba não fazendo as validações de cibersegurança nesse ano, né? Das pessoas. Questões regulatórias também, cada setor está tendo inúmeras frentes de regulação, eh, principalmente com relação à cibersegurança. Necessito disso, mas creio que seja o mais importante nos dias de hoje, né? Você começar tudo da maneira correta, né? Então, toda usina nova que você começar, toda nova planta que você iniciar, você iniciar com os testes necessários, né? Coisas que em alguns clientes a gente acaba fazendo, né? Aproveitando esse momento de uma nova instalação de uma planta, de um novo serviço, para a gente começar do jeito certo, tá? Porque depois que está tudo funcionando, fica muito mais difícil você fazer esse tipo de teste. E a gente tem algumas correlações ali de algumas informações, de alguns números importantes, né? Então você tem um crescimento das inovações tecnológicas, com isso você tem um aumento das superfícies de ataque, né? E você tem um aumento de dependências. Você tem mais fornecedores, mais tecnologias, mais pessoas envolvidas, né? Com isso, tudo torna-se um pouquinho mais difícil de você gerenciar, tá? No setor elétrico, né? Então, temos ali uma previsão de um crescimento médio de 3,3% ao ano, né? Em termos de demanda. E aí a gente tem algumas coisas ali é, relacionadas principalmente a veículos elétricos, né? Que tem crescido muito ultimamente, data centers também, está tendo muito consumo, né? Principalmente por causa das inteligências artificiais generativas, né? Você também tem com isso implicações para a capacidade e Cyber OT, né? Então, a parte de cibersegurança em ambiente de OT, né, no setor elétrico, cresce também por causa de questões regulatórias também, né, como a ANEEL e o ANS também. Então, todo mundo acaba sendo obrigado a ter o mínimo necessário, pelo menos para atender questões regulatórias. Na parte de energia, você tem algumas coisas interessantes acontecendo ali, né? Você tem marcos regulatórios da ANEEL para questões de armazenamento hídrico, né? Você tem a volta de um conceito muito importante aqui, que são as usinas reversíveis, né? Que seria você ter um armazenamento hídrico onde você pode ter dois níveis d'água, onde você pode subir a água para um reservatório superior e liberar essa água para um reservatório inferior, de acordo com a demanda, tendo como se fosse uma bateria natural ali, né? Totalmente renovável. Ah, Você tem alguns benefícios ali também que isso daí traz, que é estabilidade, previsibilidade, né? Confiabilidade do sistema. Você tem smart grids, né? Inteligência artificial, sensores. Você tem hoje muitos sensores que antigamente dependia de infraestruturas muito complexas para poder instalar uma estrutura como essa, por exemplo, de monitoramento de barragem, de sensores de vibração, ou até mesmo de produção, né?
Agora você tem dispositivos IoT que conseguem medir isso em tempo real, numa comunicação rápida diretamente com a cloud, por exemplo. Você pode reduzir também o- os seus tempos de detecção de falhas, né? Eficiência, transparência e também integração com operação e proteção de sistemas de OT, né? ICS também, que é o Industrial Control Systems. Isso daí, né, hoje vai muito além da questão regulatória, né? É, Quando começaram as discussões das questões regulatórias do setor de energia, né, pensava-se muito num ambiente menor, né, num ambiente regulado para poder é, ter esse controle, mas hoje a gente vê que essas ações são importantes para todo o espectro ali de sistemas que existem dentro de um ambiente de geração, de distribuição, né, dentro de todo o setor elétrico. O setor de telecom também. Você tem aí 243,7 milhões de acessos móveis, né? Sendo que 16% via 5G, né? Você tem 52 milhões de acessos fixos. Então você tem muitos números e hoje as pessoas até do mais simples acesso dependem da comunicação móvel, da internet, para poder ter as suas demandas diárias atendidas, né? Seja para você pegar um transporte, para você ter um acesso a serviços de saúde, né? Então, das pessoas mais simples, tendo um dispositivo móvel em mãos, vai precisar daquele equipamento para suas atividades diárias, né? Com isso, o sistema de telecom precisa estar preparado para atender essas demandas, tá? Tanto em questão de quantidade, tanto de segurança também, tá? Então aí você tem coisas como utilização de inteligência artificial para detectar falhas, né? Para reparo, é, experiência do cliente como uma coisa relevante e importante, tá? Frequências mais altas que tendem a vir ali com os testes do 6G também, tá? No setor de transportes, a gente tem as questões de eletromobilidade, né? Você tem muitos veículos elétricos. O número que a gente tem aqui é de 2024, com 170 mil veículos elétricos, e em 25 foi muito mais, né? Hoje está muito mais difundido, né? É, Teve um crescimento de 59% dos pontos de recarga, né? Problema que a gente tinha, ainda tem um pouco por causa da infraestrutura de recarga de carros elétricos, só que o crescimento está sendo bem substancial, tá? Parte de automação, parte de robótica, parte de cadeias de fornecedores, né? Então, eletromobilidade vai pegar bastante. O setor ferroviário também, né? Você tem um plano nacional de ferrovias, ela aí pensando em mais de 100 bilhões em investimento, né? Para aumentar a malha ali em 4.700 quilômetros, tá? É, e com isso entra também a questão dos IoTs ali, né? Fazendo sinalização digital, tendo sensores, tendo um sistema de gerenciamento de transporte, né, que seria o TMS ali, com inteligência artificial para poder melhorar a questão de eficiência do sistema e manutenção preventiva, né? Você tem os pedágios free flow, que agora estão em operação, principalmente aqui no estado de São Paulo, é, que utilizam uma tecnologia muito interessante, né? Porém, né, hoje já tem informações do crime querendo utilizar dessa infraestrutura para aplicação de golpes também, né? Então a coisa mal surgiu e já tem um golpe relacionado com as falsas notificações de pagamento de, de cobrança, né? Como se a pessoa tivesse passado por um pedágio desse, o tag não funcionou, ela não tem e a pessoa vai lá pagar, sendo que é um golpe, né? De novo, não é um golpe tecnológico, né? Então, muitas das vezes, esses golpes, esse crime, né, se aproveita
de falhas dos sistemas não tecnológicas e sim no elo ali, que seriam as pessoas, né? Não posso falar que é o elo mais fraco, mas é o mais visível ali do crime. E no setor de águas, né? A tecnologia está vindo com tudo ali na parte de telemetria, digitalização, tá? É, Você tem a parte de inteligência artificial e tecnologias para poder detectar vazamentos, né? Você tem sensores mais próximos do cliente final ali para poder detectar possíveis vazamentos, comportamentos anômalos ali na rede, tá? A parte de gêmeos digitais também vem com tudo para poder fazer simulações, né? Muito se fala em utilização também dos gêmeos digitais para poder auxiliar também a parte de cibersegurança, uma vez que a gente não pode testar propriamente em um ambiente real complexo, né? Você não vai testar um ataque numa usina nuclear, né? Real. Então, você tendo ou então num sistema de barragens, né? Você não pode tentar um ataque desse num cenário real. Então, você tem essa possibilidade de ter o gêmeo digital para poder fazer simulação, né? Desde essas partes aqui de simulação de enchentes, secas, né? Ver o impacto que vai dar. A questão de estações de tratamento de esgoto, né, que está falando aqui, é muito importante. As principais ameaças, tá? Mapeadas aqui pela nossa equipe de pesquisa. Então, ransomware, tá? Principalmente por causa, usando como vetor de ataque as redes de TI, né? E, querendo ou não, ela acaba impactando seriamente as redes de OT, as redes de operação, muitas vezes por uma falta de uma segmentação apropriada ou por dependências do sistema, né? Às vezes você tem redes de automação que precisa falar com algum outro componente ali que um impacto na rede de TI acaba impactando negativamente, né? Então tivemos ali um, um caso notificado aqui da Usina Alto Mogiana, 2024, pelo Grupo Akira, mas aí foi referente a ransomware, tá? Você teve um ataque via DDoS para o GovBR em setembro de 24, tá? Hoje o GovBR é utilizado para autenticação em N situações, né? É, questão de phishing em engenharia social, tá? Como eu falei, você tem a parte de engenharia social, como essa que eu falei dos pedágios Free Flow, você tem phishing ainda sendo muito forte, tá? Usando para roubar credencial e acessos indevidos, hoje em dia, boa parte está sendo por credenciais vazadas, né? Não necessariamente com um ataque direto à infraestrutura, né? E cadeias de fornecedores, tá? Você tem esse caso aqui também da CM Software em 25 também que foi documentado. Muitos desses casos também, tá? Para quem não viu o que a gente já publicou de material, no final do ano passado a gente publicou um material nosso de inteligência, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada ali. Ele é referente aos os ambientes de energia, tá? Ficou muito bom. Então, recomendo que procurem aqui nos nossos canais, tá? Para poder ter um norte, né, na melhoria dos sistemas de infraestruturas críticas no Brasil, você tem o e-Cyber, né, que ali na última metade ali de 25 é lançado pelo governo federal, tá? Procurando centralizar, dar alguns padrões e dar algum direcionamento para a parte de cibersegurança de infraestruturas críticas, tá? Ele é um documento público, todo mundo pode dar uma olhada nele. Ele tem muitas seções interessantes, tá?
onde você vê o esforço do governo, né, das esferas governamentais para poder dar um norte para esses tipos de infraestrutura. Até porque boa parte delas utilizam sistemas de concessões, né? Então, todas as empresas que tomam conta desses ativos do governo têm que adotar esses padrões e esses cuidados, tá? Fora padrões internacionais, você tem muitas empresas privadas hoje buscando também, seja através da ISA IEC 62443, que é uma norma internacional com relação a ambientes de OT, o NIST, o Framework, tá? Você tem também questões regulatórias nacionais também, para poder ajudar a direcionar os ambientes de infraestruturas críticas, tá? Então, maravilha. Então, o que a gente chega nessa conclusão é um convite à ação, né? Então, da vulnerabilidade à resiliência, né? O que a gente quer dizer com isso? Então, colocar o seu risco, né? O risco operacional de infraestruturas críticas envolve e muito a cibersegurança, tá? Então, você reduzindo sua superfície de ataque, que seria indiretamente o seu risco, né? Você leva o seu ambiente a ser muito mais resiliente, né? Inclusive, muitas pessoas hoje, né? Muitos profissionais da área dizem que o mais importante não é, muitas vezes, você se prevenir não só do hacker, né? O hacker está invadindo minha infraestrutura crítica. Não. É você manter a operação resiliente, funcional, mesmo que você tenha um evento cibernético, tá? O evento cibernético pode ser um ransomware, pode ser um DDoS, ou pode ser um HD que falhou num servidor, pode ser uma comunicação que falhou entre dois sistemas vitais, tá? É, pode ser uma falha de energia, né? Então tudo tem que ser pensado dessa forma. Você mapear os seus riscos, né? Consequentemente, as vulnerabilidades dos seus ambientes, e com isso você traz o seu ambiente para uma resiliência maior, né? Você consegue continuar produzindo, você consegue continuar suprindo o seu serviço, mesmo diante de cenários adversos, tá? A parte de dependências também, né? Priorizar dependências críticas, integrar fornecedores e resposta aos incidentes, né? Então, hoje, muito não se olha aos fornecedores, né? A gente já viu casos, né, trabalhando ativamente com clientes que muitas vezes os fornecedores trazem um risco onde que você não está vendo, tá? Às vezes eles trazem portas que você não está vendo, softwares não homologados, eh, modos de trabalho ali, né, que acabam abrindo uma porta e que se você não audita, se você não olha, se você não pede requisitos mínimos para esses fornecedores, você fica vulnerável a um ataque que você nem sequer mapeou, tá? Então, eu acho que é isso, tá? É, eu recomendo a todos dar uma lida nesse documento, que ele está muito completo. Eu tentei pegar alguns pontos principais ali para poder falar, tá? Mas ele está muito bom mesmo. Foi um trabalho muito bem feito pela equipe aqui da Red Belt. E fico aberto aí a perguntas para quem tiver, tá? Valeu. Obrigada, Cesi. Nós temos uma pergunta, deixa eu fazer aqui. Uma dúvida é o seguinte: em um incidente real em OT, né, em ambiente crítico, o que costuma falhar primeiro? É a detecção do problema, a correlação ou a resposta em si, a tomada de decisão? Isso pensando em infraestrutura crítica.
É, hoje a gente tem muitas ferramentas que fazem detecção, tá? E fazem muito bem, sem ter nenhum tipo de impacto no ambiente, tá? É, muitas das infraestruturas críticas já utilizam algum tipo de ferramenta de detecção, né? É, como o Nozomic, dos quais a gente é parceiro aqui na Red Belt. Porém, falha-se muito num plano de resposta, tá? Então, por exemplo, você pode detectar, mas a detecção não significa nada se você não tem um plano de resposta, você não sabe o que fazer, você não tem uma matriz de escalonamento, você não tem uma equipe para responder esse incidente. Então, se você não tem um plano de resposta, não adianta nada você detectar, tá? A sua planta vai continuar parada, né? E você vai ter que mobilizar muita gente para poder fazer funcionar de novo. E você pega cenários de infraestruturas críticas, onde a localização geográfica é um problema, né? Então, você tem usinas que são muito afastadas, onde você está a horas de distância de carro, né, de barco às vezes. Então você tem que pensar, tem que ter planos e planos específicos para os seus sistemas para que você mantenha ele resiliente, tá? Seja substituição física de equipamento, de sistemas, operação de modo manual, né? Você tem que ser capaz de desativar todos os sistemas digitais que você tiver lá e trabalhar de maneira manual também. Enfim, pensar em como contornar e como voltar a operação ao normal, tá? Que a gente chama de os estados de operação. Perfeito. O José quer saber também como fazer mudanças rápidas, como patch ou ajuste, sem aumentar o risco de interromper a operação. A operação é uma questão delicada, né, para infraestrutura crítica. Sim, sim. Normalmente, quando você tem esse tipo de intervenção, você tem que aproveitar janelas de manutenção, tá? Que são poucas, tá? Muitas vezes você tem uma janela a cada 6 meses, uma janela a cada um ano. Dependendo do cenário, você tem uma janela a cada 2 anos, tá? Para poder fazer esse tipo de intervenção. É, cada patch, cada atualização de sistema tem que ser exaustivamente testado, tá? Principalmente os OEMs, né, os fornecedores, eles têm que fazer essa parte de teste e a gente que contrata esses sistemas como serviço ali tem que cobrar, né, que eles façam esses testes mesmos. Mas não tem como você fazer uma, uma atualização como a gente faz num ambiente de TI normal, né? A gente ir lá, pegar um Patch Tuesday lá e toda semana aplicar um patch. Não, não tem como fazer, tá? Você fala, pô, mas a minha infraestrutura vai ficar vulnerável todo esse tempo? Vai, tá? Mas o que a gente tem que fazer você tem que ter medidas que a sua, contramedidas que a sua infraestrutura continue operacional, mesmo tendo essas vulnerabilidades existentes no seu ambiente, tá? Você tem que colocar é lógico, fazer um cronograma de atualizações, planejar essas atualizações, conversar com o fornecedor sobre esses riscos ali, né? Mas você também tem que fechar a porta o máximo que você pode para que você mantenha a operação funcional e essas vulnerabilidades não sejam um risco iminente, tá? Você tem que mitigar esse risco, né? Você acaba não eliminando ele do ambiente, porque vai resolver com uma atualização, mas você pode reduzir o risco, mitigando, tá? Então, Então, modificações rápidas, né? Aplicações rápidas de modificações é, eu creio que seja um pouco difícil de fazer, tá? Mas você tem que ter contramedidas para poder conhecer o risco e cercar ele ali para que ele não seja um problema para a operação. Legal. Uma última dúvida, essa é da Vanessa.
Existe algum indicador técnico que mostra que um ambiente crítico está preparado para enfrentar essa indisponibilidade, por incidente cibernético, né? Não só por algum evento de TI, algum problema estrutural mesmo? Muitas vezes a gente pode fazer um assessment de maturidade, tá? Para poder ver como é que estão as defesas ali, né, da companhia com relação à parte cibernética. Você pode fazer um risk assessment, né, para poder saber quais são os riscos também que existem dentro dessa infraestrutura. Muitas vezes você não sabe o que que tem, né? Principalmente em se falando de equipes de engenharia, né? Que muitas vezes a equipe de engenharia que é responsável por fazer a parte cyber também. Então, acaba se pensando muito mais na parte operacional do que na parte cibernética, né? Então, é importante fazer esse mapeamento de riscos, tá? No geral, e no que a parte cibernética impacta nesses riscos. Ah, o risco maior é eu perder a supervisão da minha usina, né? Então, o que de componente cibernético pode causar essa indisponibilidade, essa falha, né? Aí você vai lá nos componentes e vê, ah, essa máquina tá com Windows XP, essa máquina é, tá com um software vulnerável, né? Você consegue fazer isso de várias formas, né? Você pode levantar, fazer como eu falei, um assessment da sua infraestrutura, né? Você pode ter um inventário atualizado para você conseguir detectar os riscos. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, tenho 100 servidores Windows 2008, né? Eu tenho uma máquina Windows 7 num sistema crítico, né? Ou então 2003, que eu já vi em alguns lugares, Windows XP também já vi em alguns outros lugares. Então, o que que aquilo me causa de risco, né? O que que aquela vulnerabilidade, né? O que que aquele Windows XP traz de risco para a minha operação, né? É um risco grande, mínimo, máximo, né? Então, o primeiro passo é isso, é você conhecer o que você tem, né? Conhecer os seus ativos, conhecer as vulnerabilidades que você tem nesses ativos, conhecer o impacto que essas vulnerabilidades causam no seu ambiente, né? Então, e depois você começa a estruturar a sua parte de maturidade, né? Que você ter tecnologias, né? Para detecção, tecnologias de endpoint para OT, por exemplo, né, que você tem alguns ali no mercado, você consegue justificar uma equipe maior e mais, como eu posso dizer, qualificada para poder dar resposta a esses incidentes, né? Você pode criar políticas para poder eh, fazer planos de resposta a incidentes mais assertivos, para você ter menos downtime, né? E por aí vai. E outra coisa, né? Você teve um ponto que eu até esqueci, da parte de energia, né? Hoje você tem muitas usinas, trabalhando de forma remota, né? Então, você tem um ativo ali que está gerando energia, que ele é crítico e opera 100% remoto. Você não tem uma pessoa lá na planta, né? Então, com isso você tem um risco enorme. Você tem o risco ali nos equipamentos que fazem a operação, você tem um risco na parte de comunicação entre o sistema supervisório, né, e a operação da planta e o COG, que é o Centro de Operação de Geração. Então, você coloca muitos riscos ali no caminho. Agora, aí, se você não mapeia esses riscos, você não tem como você fazer uma resposta a incidente quando isso aí acontecer, tá? Maravilha, Cizimar. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro Red Talks do ano sobre um tema super importante, que é infraestrutura crítica. Quero agradecer ao Cezimar, que disponibilizou seu tempo para vir explicar esses pontos para gente, e convidar vocês também a fazer o download do relatório completo. Tem bastante informação, bastante dado, que com certeza vai ajudar vocês, vai apoiá-los nas tomadas de decisão. Nossa rede social, o LinkedIn está aí na
tela para quem quiser seguir, ainda não esteja seguindo. Esse conteúdo vai estar disponibilizado também nas nossas redes, no nosso canal no YouTube, para quem quiser rever algumas partes ou o webinário inteiro. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que participaram, obrigada novamente a Cezimar, e a gente se vê numa próxima ocasião. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigada, tchau, tchau.